Olá, essa é a semana 4 do PET 1 de Matemática. Segundos anos, eu sou o professor Evandro. Tema dessa semana: Geometria. Caros estudantes, sabemos que a geometria acompanha o homem desde a antiguidade e está presente nos objetos no nosso dia a dia, na natureza, nas construções e até nas artes. Tudo isso começou com a necessidade de medir terras. Será a última semana de diagnóstico e nós fecharemos com chave de ouro. Aproveitem! A mensagem do Galileu Galilei, que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. O exercício número 1. Em um triângulo XYZ, o lado YZ mede 10 centímetros. Seja um segmento ZW interno ao triângulo tal que W seja um ponto lado de XY, sabendo que YW é igual a 4 centímetros. E os ângulos YXZ e YZW são congruentes à medida de XWE. Gente, é um exercício que só com a leitura não dá para ser resolvido. A gente tem que transcrever esse exercício em forma de desenho, porque fica muito difícil você fazer um cálculo, baseado só no texto. Então a gente precisa fazer o quê? Desenhar. Então, aqui está o que o exercício descreveu. Eu tenho um triângulo de XYZ, onde YZ vale 10 centímetros. Seja um segmento de ZW, tem um segmento aqui de ZW, ao triângulo tal que W seja um ponto entre X e Y. Sabendo que Y e W mede 4 centímetros, os ângulos YXZ e YZW são iguais, são congruentes. A medida de XW é de quanto? Eu quero saber qual que é essa medida aqui, do X até W. De W até Y, eu sei que mede 4. Então, o que eu fiz? Eu peguei a parte desse triângulo aqui, onde está o segmento WZ, e fiz um outro triângulo, que é o mesmo, que esse aqui que está no segmento. Porém, fica mais fácil de trabalhar. Observando esse outro triângulozinho aqui, onde eu tenho 4 de W a Y, essa parte aqui eu transcrevi para cá. E de Y a Z, que é essa outra parte aqui, onde eu fiz a transcrição. Então vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar com proporção, gente, com semelhanças de triângulo. A semelhança de triângulo é aplicada nesse exercício. Então aqui, esse x a y aqui é como se fosse o valor de x e 4. X mais 4 está para 10. Assim como 10 está para 4. Então a gente fez uma relação de triângulos semelhantes e para achar o valor de x. Mas, professor, como que eu sei que tem que fazer a relação da semelhança dos triângulos? Porque aqui no probleminha está me falando que os ângulos YXZ e YZW são congruentes. Então eu posso trabalhar com a relação dos triângulos semelhantes, fazer a semelhança dos triângulos. Então eu pego x mais 4 está para 10, igual 10 está para 4.
Aí aqui eu vou multiplicar cruzado para me achar o valor de x. Quando eu acho o valor de x, é a medida de xw, que é o valor de m aqui, ó, que no caso é 21 centímetros. Então a resposta correta é a letra A, 21 centímetros. A semelhança de triângulos caiu bastante nas questões do PET. Questão número 2. O perímetro encontrado na figura abaixo é igual a... Primeira coisa, a gente tem que lembrar que perímetro é a soma dos lados. Então eu vou somar esse lado com esse e esse. Mas, para eu saber o valor dos lados aqui, ó, desse lado e desse outro lado, eu preciso saber o valor de y e aqui o valor de x. Então eu vou pegar esse triângulo aqui e dividir ele em dois. Como assim? Eu vou pegar o triângulo externo e depois pegar o triângulo interno, para poder conseguir achar os valores aqui, tanto para x quanto para y. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. O triângulo externo é o 6, 2 mais y e x mais 8. É como se eu tivesse pegado todo esse triângulo aqui, ó. E pego o triângulo interno, onde eu vou ter aqui, ó, o 4, o 8 e o valor de y. Mas por que você fez isso, Evandro? Porque aqui, ó, eu tenho a informação que esse ângulo alfa e esse também é um ângulo alfa. São ângulos congruentes. Eu posso aplicar a semelhança de triângulos. Então vamos lá. Eu vou fazer a relação, né, dessa semelhança. Só que eu vou ter três relações. Primeiro, 6 está para 4 igual 2 mais y está para 8 e x mais 8 está para y. Então, fazendo essas três relações aqui, eu vou achar o valor de x e de y. Só que a primeira aqui eu vou pegar 6 sobre 4 igual a 2 mais y sobre 8. Vou me achar o valor de y. Né? Vou pegar essas duas relações e fazer a multiplicação cruzada para achar o valor de y. Vai cair numa equação aqui de primeiro grau, isolo o y e achei y igual a 10. Só lembrando, por que eu fiz essas relações? Semelhança de triângulos. Eu vou usar o caso onde eu tenho dois ângulos congruentes. Ó. Esse é congruente a esse. Depois de achar o valor de y, eu preciso fazer a relação com o valor de x mais 8, para achar o valor de x. Eu posso pegar essa relação aqui de 6 sobre 4 igual x mais 8 sobre y. E fazer aqui a minha multiplicação cruzada para chegar na equação. Aqui eu vou chegar aqui nessa equação onde 6 vezes y. Esse y aqui eu já sei o valor dele, que é 10. Então 4x é igual a 6 vezes 10 menos 32, né, que eu estou isolando os valores numéricos para achar o valor de x, até chegar aqui no valor de x, onde que 28 por 4, 7. Aí agora, sabendo os valores de y e de x, eu consigo achar o perímetro. Então aqui, ó, y vale 10 e o x aqui vale 7. Com essas informações aqui, eu consigo achar o valor do perímetro, que é só somar o quê? Os lados. Perímetro é igual a 6 mais 2 mais 10 mais 8 mais 7, chegando a um total de 33 centímetros. Então a resposta correta é a letra D. Questão 3. Querendo obter a altura de um prédio construído em uma rua totalmente plana,
um homem com instrumento que registra um ângulo de 60 graus e que ao afastar-se 50 metros do prédio, o mesmo instrumento registra um ângulo de 45, conforme a figura abaixo. Dessa forma, o homem registrou uma altura do prédio de aproximadamente... Então aqui, ó, vamos trabalhar de novo com semelhança de triângulos, porém agora com ângulos diferentes. Porque ao afastar 50 metros, o ângulo mudou para 45 graus. Então, teve uma diferenciação aí na inclinação desse instrumento, né? A gente está buscando a altura, que é referente ao cateto oposto, tanto de 60 quanto de 45, e eu tenho um cateto adjacente aqui, ó, tanto para 60 quanto para 45. O de 60 é x, o de 45 vai ser x mais 50. Então vamos fazer primeiro aqui a tangente, para a gente poder ver como que vai trabalhar isso. Então no triângulo menor, temos um ângulo de 60 graus, que é esse triângulo aqui, ó, e uma distância até a base do prédio, que é igual a x. Então, desse ponto até aqui no prédio, eu tenho uma distância x, né? Quando o homem se afasta mais 50 metros, forma um ângulo de 45 graus. E a distância passa a ser x mais 50. Todos dois cateto adjacente. A relação entre o cateto oposto e adjacente é dado por tangente. Quando a gente pega o cateto oposto e divide pela tangente. Como são dois triângulos, a gente vai fazer a relação desses dois triângulos aqui, ó, igualar eles. Mas por que você vai igualar eles? Porque aqui a gente tem o mesmo ângulo para os dois. Tanto para 60 como para 45, eu tenho um ângulo igual de 90 graus, que é essa base aqui do prédio. Então eu posso fazer essa relação. Por ter ângulos iguais, eu posso fazer a relação igualar os dois triângulos. Então, eu pego a tangente vezes x igual a tangente vezes x mais 50, né? A tangente de 60 vezes x igual a tangente de 45 vezes x mais 50. A de 60 é raiz de 3. A de 45 é 1. Então fica raiz de 3x, isolando o x, né? E isolando o valor numérico, fica menos x igual a 50. Aqui eu fiz a multiplicação distributiva, né? 1 vezes x e 1 vezes 50. Chegando a raiz de 3x menos x igual a 50. Então aqui eu cheguei na relação desses dois triângulos, né? Na igualdade da tangente dos dois triângulos. Quando eu isolo x, eu vou ter 50 dividido por raiz de 3 menos 1. Mas por que menos 1? Porque aqui, ó, quando chegou nessa equação aqui de raiz de 3x menos x igual a 50, eu coloquei o x em evidência antes da igualdade. Colocando o x em evidência, ficou x vezes raiz de 3 menos 1. Aí sim eu posso achar o valor de x. Isolando o x, ficou 50 dividido por raiz de 3 menos 1. Isso aqui é o que? Uma racionalização. Eu não posso deixar a raiz no meu denominador. Eu tenho que fazer o processo de racionalização. Eu não fiz ele todo aqui para não ocupar muito tempo e nem muito espaço e não confundir vocês. Mas só lembrando que vocês vão fazer o quê? Vai pegar esse raiz de 3 aqui, ó, menos 1, e vai multiplicar ele em cima aqui, raiz de 3 mais 1 vezes 50, e raiz de 3 mais 1
aqui no denominador também. Vai fazer as multiplicações, né, distributivas, aqui também, aqui em cima, ó. Vai eliminar a raiz no denominador para chegar num valor numérico no denominador. No numerador pode ter raiz, não tem problema. Então, fazendo todo o processo de racionalização, a gente vai chegar ao quê? A 50 raiz de 3 mais 50. E ainda ficou um 2 aqui no denominador. Eu posso dividir. Vai ficar 25 raiz de 3 mais 25. Esse é o valor de x. É o valor aqui do primeiro ângulo de 60 graus. Mas a pessoa não afastou 50 metros. Esse afastamento aí desses 50 metros nos supõe que ela seja também equivalente à altura do prédio. Então a altura desse prédio vai ser o quê? Todo o valor desse lado aqui, que seria meu adjacente, né? Mas no caso aqui vai ser também a minha altura, porque esse lado vai ser igual a esse lado aqui aproximadamente. Se eu pegar só o ponto que está aqui com 60 graus, a minha altura vai ser menor. A altura do prédio aqui vai ser maior do que a do adjacente. Mas se eu pego aqui todo aqui, ó, ela se aproxima da altura do prédio, na distância que a pessoa está. Então a altura desse prédio vai ser o valor de x mais os 50 metros que a pessoa andou para fazer a medição do ângulo do prédio. Então, a gente vai ter 25 raiz de 3 mais 25 mais 50 metros. Esses 50 metros aqui foram os 50 metros que o homem andou à frente, que deu o ângulo de 45 graus. Então a resposta correta é a letra C. Há um probleminha mais assim elaborado. Às vezes eu acho que falta um pouco mais de informação nele, para você chegar nesse raciocínio e tudo. Mas é só você lembrar que se ele te forneceu esses dois ângulos aqui, não foi à toa. Ele informou esse deslocamento de 50 metros também, que é importante, né? Porque se eu pego só o ângulo de 60 graus aqui, ó, e eu não sei esse valor da adjacente, eu não consigo achar a minha altura. Se eu não tenho também a distância, né, dessa inclinação aqui, ó, que seria a minha hipotenusa, eu também não consigo achar a altura. Então, tudo baseado na medição aqui da rua, né, da rua entre o prédio, que foi possível chegar na altura do prédio. Né? Foi no deslocamento da base do prédio até formar o ângulo de 45 graus é que conseguiu ter uma aproximação da altura desse prédio. Questão 4. Um triângulo retângulo isósceles tem a menor altura igual a 5. A medida do perímetro em centímetros desse triângulo é... Então aqui, ó, o probleminha fala para mim é isso, que esse triângulo tem a altura de 5 e ele é isósceles, ele tem dois lados iguais. Para mim saber o perímetro, tem que saber o valor de todos os lados desse triângulo. Então vamos achar primeiro o lado aqui de baixo, ó. Esse lado que pode ser o lado Y, que é o lado que eu não tenho informação nenhuma. Eu sei que os outros dois lados são iguais, mas no terceiro lado, que valor que ele é? Eu posso trabalhar com a tangente de 45 graus. Mas como que eu sei que é a tangente de 45 graus? Ele é um triângulo isósceles. Então, um lado dele é reto, né? É um ângulo de 90 graus. Então, esse lado aqui é de 90 graus. Por se tratar de um triângulo isósceles, os outros dois lados, os dois outros ângulos, né, são iguais.
Então aqui é 45. Aqui também é 45. Diante dessa informação, eu consigo achar o valor de y fazendo a tangente de 45. Porque o meu cateto oposto aqui, ó, vale 5. Falta eu achar o cateto adjacente. Então fica tangente de 45 graus igual cateto oposto, que é 5, sobre o adjacente, que é y. Minha tangente de 45 vale 1, igual 5 sobre y. Y vezes 1, y. Y é igual a 5. Então, dessa forma, eu sei que tanto esse lado quanto esse lado vale 5. Ou seja, aqui o total aqui, então, vai ser o quê? 10. Falta eu achar o valor de x. Eu não sei. Mas o valor de x eu posso fazer o quê? Achar por hipotenusa. Pegando só essa parte aqui do triângulo aqui, ó, eu sei que esse lado meu aqui vale 5, que é a metade. Eu tenho esse cateto aqui que vale 5, que a altura representa aqui também o cateto. O cateto é um dos catetos. Como é referente a nenhum ângulo, então pode ser um dos catetos. Aqui eu também tenho outro cateto que vale 5. Falta eu achar o x. Vamos jogar no Teorema de Pitágoras, onde o x é a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Desenvolvendo toda a operação, eu vou ter x igual a raiz de 50. Racionalizando, tirando a raiz quadrada de 50, eu chego ao x igual a 5 raiz de 2. Então, eu já sei o valor de x e do outro x. Jogo no perímetro. O perímetro vai ser o quê? 5 raiz de 2, mais 5 raiz de 2, mais 5 de um lado, 5 do outro, ou mais 10, tanto faz. O perímetro vai ser 10 raiz de 2 mais 1. Aqui eu coloco em evidência, então eu consigo achar a resposta na letra B. Colocar em evidência é colocar o termo comum, viu, gente? E depois fazer a divisão dele. A área do triângulo ABC, de altura H igual a raiz de 2, sendo x igual a 30 graus e y igual a 45. Então, é quase o mesmo processo do exercício anterior. Porém, esse está pedindo a área do triângulo. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com ele separado. A altura vale raiz de 2. Esse espaço aqui entre o A e o H, eu posso chamar de x. Eu tenho o cateto oposto, o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, valendo raiz de 2. Então eu posso o quê? Jogar a tangente. Cateto oposto a 30 graus sobre cateto adjacente. O oposto a 30 graus é x, está de frente aqui para o ângulo, é x. Dividido pelo adjacente, que está junto com o ângulo, raiz de 2. Tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Multiplica cruzado, chegando ao valor de raiz de 6 sobre 3. Então esse é o valor de x. Deixa separado aí. Vamos achar agora esse outro triângulo. Entre o segmento H até B, a gente pode chamar de Y. E fazer o mesmo processo. Trabalhar com a tangente de 45 graus. O cateto adjacente é raiz de 2, que é a altura desse triângulo. E o X e o Y é o cateto oposto desse triângulo. Fazendo a multiplicação, tangente de 45 é igual a 1. Multiplica cruzado, y é igual a raiz de 2. Então agora eu tenho o valor da minha base, que é somando x mais y.
Fazendo toda a soma lá, eu vou ter o valor da base, que é raiz de 6 mais 3, raiz de 2 sobre 3, vezes a altura, que é raiz de 2, tudo dividido por 2. Então, resolve primeiro a multiplicação aqui em cima, para depois continuar na fórmula. Fazendo toda a multiplicação aqui, chegou a raiz de 12 mais raiz de 3 sobre raiz de 4, dividido sobre 3. Tudo dividido por 2. Então, tem uma divisão de fração. Resolve isso aqui tudo já de uma vez, né, gente? Ó, esse raiz de 4 aqui dá 2, vezes 3 dá 6. Raiz de 12 dá 2 raiz de 3. Tudo sobre 3. Como eu tenho uma divisão de fração, eu mantenho a primeira multiplicando pelo inverso da segunda. Faz a multiplicação, chegando nesse valor aqui, ó. 2 raiz de 3 mais 6, dividido por 6. Dá para simplificar, aí você chega em duas respostas. Ou raiz de 3 mais 3 sobre 3, ou 1 sobre 6, em evidência, 2 raiz de 3 mais 6. Aí fica na vontade de vocês. Quero agradecer a todos que chegou até no final dessa atividade. Essa semana foi um fechamento do PET 1, né, de toda uma revisão do que vocês aprenderam no ano passado. Foram exercícios mais elaborados, né? Então, estudem razões trigonométricas, né, as razões entre o cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa, a tabelinha dos ângulos notáveis, né, que é aquela que tem 30, 45 e 60 graus, né? É bom vocês saberem isso. Quanto que vai lá o seno de 45, o seno de 30, a tangente de 45, a tangente de 30. É bom saber esses valores. E a semelhança de triângulos. Quando um ângulo é igual ao outro, eu posso fazer a relação de um triângulo para o outro. Como que eu faço? Então, foram exercícios que pegou mais nessa base de relações de semelhança de triângulos, trigonometria, razões trigonométricas, ângulos notáveis, que é o de 30, 45 e 60 graus, e é isto. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, e até a próxima semana.